Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os destaques do Brasil e do mundo desta segunda-feira? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva completa hoje 100 dias no governo. Entre as principais medidas adotadas estão a ativação de programas sociais, como Bolsa Família e o Mais Médicos. Vamos conferir juntos um balanço sobre esse período. Nos primeiros 100 dias do governo Lula, muita coisa já aconteceu. Desde a posse do terceiro mandato presidencial, o presidente teve que lidar com ataques e polêmicas, mas também conseguiu executar várias medidas e viagens. O presidente enfrentou logo na primeira semana do mandato uma invasão e ataque de radicais à sede dos três poderes em Brasília, com muitos prejuízos e mais de 2.100 pessoas presas em flagrante que haviam participado da destruição dos prédios e que estavam acampadas em frente ao quartel do Exército. No dia seguinte, Lula se reuniu a governadores, ministros do governo e ministros do Supremo Tribunal Federal para uma caminhada simbólica em defesa da democracia. A Polícia Federal iniciou procedimentos para investigar as responsabilidades pelos atos. Ainda em janeiro, o governo federal teve de lidar com outra crise, o agravamento da crise humanitária na terra indígena Yanomami. Crianças e adultos Yanomami foram identificados com quadros graves de malária e desnutrição, além de casos de pneumonia e contaminação por mercúrio usados pelo garimpo ilegal sem qualquer monitoramento. O governo federal lançou a operação para retirar garimpeiros da terra indígena e garantir assistência aos indígenas. Ao tomar posse em janeiro, Lula assinou um decreto que revogou as normas que haviam facilitado o acesso às armas. Além disso, o governo fez mudanças em programas sociais, como Mais Médicos, para expandir o número de profissionais da saúde, principalmente em locais de difícil acesso. Outra medida adotada foi o Bolsa Família, com garantia de pagamento mínimo de R$ 600 mensais por família, além de um adicional para cada criança de até 6 anos. Lula assinou o decreto para a retomada do Fundo Amazônia, o mecanismo que usa aportes bilionários de outros países para financiar projetos de preservação ambiental. Também anunciou a criação da Procuradoria de Defesa da Democracia, que busca combater a desinformação usada como arma política contra os atos públicos. Foi apresentado o novo arcabouço fiscal, que substituiu o teto de gastos e limita o uso do dinheiro público a 70% da receita. O governo também decidiu reajustar o salário mínimo para R$ 1.320 a partir de maio. E ampliou a faixa de isenção do imposto de renda para R$ 2.112. Agora a gente fala sobre a situação no Maranhão. Os temporais e as cheias de rios importantes levaram 64 municípios a decretar situação de emergência. Neste domingo, o presidente Lula sobrevoou algumas áreas afetadas e prometeu enviar mais recursos. Até o momento, 6 óbitos foram registrados por conta dos temporais. Mais de 35 mil famílias em 64 municípios estão desabrigadas no Maranhão, devido às fortes chuvas que atingem o estado nessas últimas semanas. A situação levou o governo do estado e o governo federal a decretar situação de emergência. Neste domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobrevoou cidades como Trizidela e Pedreiras para conferir de perto os estragos que atingem milhares de famílias. Acompanhado do governador do estado, Carlos Brandão, e da comitiva federal, Lula visitou um alojamento em Bacabal, uma das cidades mais afetadas pela enchente e onde estão abrigadas centenas de famílias. De acordo com a Defesa Civil do Maranhão, 64 cidades maranhenses estão em situação de emergência por causa das fortes chuvas. Apenas uma delas, Boriticupu, cidade a 415 quilômetros de São Luís, está em situação de calamidade pública. Na região, grandes crateras que geram abismos de até 70 metros de largura e 500 metros de profundidade, conhecidas como vossorocas, ameaçam engolir a cidade. O governo do Maranhão estima que até domingo, 7.757 famílias
ficaram desabrigadas ou desalojadas por causa dos temporais. E vamos agora de destaque internacional. 31 crianças retornaram à Ucrânia depois de terem sido levadas ilegalmente para a Rússia. De acordo com a associação Save Ukraine, aproximadamente 20 mil crianças foram deportadas ilegalmente. Vamos ver. De volta para casa. Neste sábado, a associação Save Ukraine anunciou o retorno de 31 crianças à Ucrânia após serem levadas ilegalmente para a Rússia a partir de territórios ucranianos ocupados pelo exército de Moscou. A associação estatal informou que são menores das regiões de Kharkiv e Kherson, ocupadas por tropas inimigas há um ano e libertadas pelos ucranianos no último outono, primavera no Brasil. No portal Filhos da Guerra é possível ver o número de quase 19.500. Estas são as crianças que são identificadas como estando atualmente na Federação Russa desde o início da agressão em larga escala. Estamos à procura dessas crianças para trazê-las de volta à Ucrânia. De acordo com a Save Ukraine, o grupo de crianças chegou na sexta-feira a territórios ucranianos controlados por Kiev. A associação relatou que as mães ucranianas foram interrogadas por 13 horas por agentes dos serviços secretos russos para recuperar seus filhos. E em Marsella, no sul da França, um prédio de 4 andares desabou na madrugada desse domingo. Durante a manhã, um segundo imóvel vizinho, que tinha sido esvaziado, também desmoronou. Diversas pessoas se feriram e ainda há desaparecidos no local. O fogo estava dificultando a busca por pessoas desaparecidas nos escombros de um prédio que desabou na madrugada de domingo, na cidade mediterrânea francesa de Marsella. 5 pessoas de prédios vizinhos ficaram feridas. O prefeito regional afirmou que há fortes suspeitas de que uma explosão provocou o desabamento. O ministro do Interior, Gérald Darmanin, disse que havia entre 4 e 10 pessoas sob os escombros. As ruas ao redor do prédio foram isoladas e equipes de emergência trabalham no local. Os desabamentos de 2 prédios na rua Aubagne, também no centro de Marsella, em novembro de 2018, provocaram 8 mortes. Os edifícios estavam em péssimo estado de conservação. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E como a notícia não para aqui na HIT, daqui a pouco eu volto com mais informações na edição das 11. A gente fala sobre a procura por carros usados, por carros com mais de 10 anos, que cresceu em um cenário de preços e juros altos. É em menos de 1 hora. Te espero.